Bom dia a todos. Eu queria começar agradecendo o convite do professor Edson por estar aqui essa manhã brasileira, cheia de jogos da Olimpíada, e a gente aqui de manhã falando sobre um assunto tão importante. Então, parabenizar o curso. Muito bom encontrar aqui ex-alunos. A Gabriela foi nossa aluna do mestrado lá da Estácio, então tenho certeza que vocês devem estar aproveitando muito esse evento. A mim coube falar um pouco sobre violência familiar contra a criança na atenção primária, né, na estratégia de saúde da família. Então, eu vou tentar trazer para vocês alguns conceitos e algumas ideias que podem ser mais aproveitadas na estratégia de saúde da família, pensando no dia a dia de vocês, na prática diária de vocês. Do que a gente está falando, né? Eu trago a definição da Organização Mundial de Saúde. Eu não sei se vocês conhecem esse relatório. É um relatório que foi lançado em 2002. Vale a pena pegar na internet. Ele está disponível no Google, em PDF, já totalmente traduzido, e fala das várias violências, contra a criança, contra a mulher, contra o idoso, violência comunitária. É realmente um documento importante que a gente leia para entender do que a gente está falando. Então, qual é a definição de violência pela Organização Mundial de Saúde? Existem várias definições, mas essa é uma bastante utilizada, que é quase que um consenso, digamos assim. Então, a gente define violência como uso intencional da força física ou poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra uma pessoa, um grupo ou comunidade, que resulte ou possa resultar em sofrimento, lesão, morte, dano psicológico, prejuízo ao desenvolvimento, etc. Aí eu grifei duas palavrinhas, né, três, na verdade, poder e possa resultar, porque isso, para violência contra a criança, tem importância. Porque quem são os principais perpetradores da violência familiar contra a criança? Os pais, os responsáveis, aqueles que cuidam. Então, geralmente, existe uma relação onde o poder está presente, né? Já que aquela pessoa tem uma ascensão sobre a criança, vamos dizer assim. E o possa resultar é interessante também na violência contra a criança, porque na década de 60, existe um pediatra que, não sei se vocês conhecem, a síndrome do bebê sacudido. Já ouviram falar, né? Então, era um conjunto de sinais e sintomas em lactentes decorrentes, né, daquela aceleração e desaceleração rápida. Então, por muito tempo, violência contra a criança ficou associado à marca, a alguma manifestação física, né, de pele, e de fratura, e de hematomas. E aqui é interessante, quando a Organização Mundial de Saúde coloca, que é uma força, enfim, um evento que possa resultar em violência contra a criança. A gente vê muito isso. A violência acontece hoje, ou amanhã, ou enfim, e as consequências vão acontecer, às vezes, não necessariamente a curto prazo, mas elas podem acontecer a médio e a longo prazo. Então, não necessariamente você precisa ver a lesão de pele ou a lesão, a fratura, para você considerar como sendo violência. Bom, todo mundo sabe aqui, né, violência familiar é considerado um problema de saúde pública já há algum tempo, não é? E os serviços de saúde, eles são considerados já também, de bastante consenso na literatura, os locais propícios para a gente suspeitar, para a gente abordar, para a gente prevenir violência. Então, violência não é mais uma coisa que está fora do âmbito da saúde. Não é mais uma coisa que pode deixar de ser abordada, contemplada e ser uma preocupação dos profissionais da saúde, da família, principalmente. O que a gente fez, historicamente? Né? Esse é um slide que traz, assim, muito rapidamente, um panorama histórico. Num primeiro momento, a gente precisava conhecer um pouco dos números em relação à violência. Né? Quem eram os grupos de vulnerabilidade, quais eram os fatores de risco, quais eram os fatores de proteção. Então, teve um movimento muito grande de tentar trazer esse panorama, digamos assim. A gente brinca, né, que existem alguns artigos, até da professora Cecília Minaio, que dizia que a saúde era uma contadora de eventos. Qual é a prevalência da violência? É raro? É comum? Então, como hoje em dia a gente já sabe que é bastante prevalente, veio depois uma discussão grande, quase, né, concomitante, uma discussão grande política, assistencial. Né, quando a gente teve várias políticas públicas, manuais, discussões, para tratar esse tema também no âmbito da saúde.
E agora, o que a gente precisa fazer? Em que fase nós estaríamos? Então, a gente conhece a dimensão do problema, conhece os grupos vulneráveis, tem uma série de políticas, de material instrutivo para a gente trabalhar a violência no serviço de saúde, mas o que a gente vê ainda é um certo despreparo dos serviços para atender essas vítimas, para atender essas famílias. Então, apesar dos avanços que a gente teve, que foram muitos, ainda temos lacunas quando a gente pensa em abordar a violência contra a criança. Já acabamos de dizer, né, a criança é vítima da violência que acontece dentro de casa, diferente do adolescente, que é um grupo que fica mais vulnerável à violência que acontece na comunidade, fora do domicílio, né? Já falei das consequências em termos de serem de curto, longo, né, de curto, longo ou médio prazo. E, na verdade, uma coisa interessante também, a gente vai falar aqui de violência contra a criança, mas a co-ocorrência de violência, de outros tipos de violência é muito comum, quando você que vai falar de violência contra a mulher, né? Então, às vezes, aquela relação conflituosa da família direcionada à criança pode ser uma bandeira vermelha que outras relações familiares também são conflituosas, também vai existir violência em outras relações. Então, é muito comum violência contra a criança, junto com violência contra o idoso, junto com violência contra a mulher, enfim, outras relações violentas dentro da família. Esse aqui é um documento que vocês não podem deixar de ler, né? Do Ministério da Saúde, ele é bem recente, ele é do final de 2010, ele se chama Linha de Cuidado para Atenção Integral à Saúde de Crianças, Adolescentes e Suas Famílias em Situações de Violência. Quem conhece esse documento? Era o que eu temia. Né? Ninguém levantou a mão. Aqui vai uma certa apelo a vocês, né? Quem trabalha com saúde, quem trabalha mais na saúde da família, você tem várias ações programáticas, né? Então, você não pode atender um hipertenso sem ter lido as recomendações, não é isso? Do Ministério da Saúde em relação aos hipertensos. Quais são as ações programáticas previstas para um paciente diabético? O que fazer com uma gestante jovem? Então, meus queridos, nessa manhã do Jogo do Brasil, vocês também não podem, não deveriam, pelo menos, atender famílias em situação de violência sem ter lido o material que o Ministério da Saúde preconiza. Aqui ele traz toda a linha de cuidado de crianças e suas famílias em situação de violência. De novo, esse material está na internet, está de graça na internet. É um material muito bem organizado, muito bem, ele tem várias figuras, várias tabelas, enfim, bem empático, fácil de ler. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem hoje aqui para vocês de manhã, é que vocês peguem esse material, está em PDF, e leiam, levem nas suas unidades e discutam o que o Ministério da Saúde está propondo como linha de cuidado para atenção às crianças vítimas de violência. Então, aqui ele diz mais ou menos o quê? Que a violência intrafamiliar ocorre em relações hierárquicas e intergeracionais. Como a gente estava dizendo, né? Pais e filhos, cuidadores e suas crianças. A família que a gente imaginava que era um lugar de segurança, um lugar onde a criança poderia se desenvolver plenamente, existem, então, essas questões intergeracionais que podem causar o conflito. Atinge mais crianças do que adolescentes, em função de sua maior fragilidade física e emocional. E aqui as formas, né, de violência física, psicológica, negligência, abuso sexual. Esse aqui também é um slide interessante, não sei se vocês conhecem, o modelo ecológico, que tenta explicar um pouco por que acontece a violência familiar num lugar, num contexto, e não acontece na casa ao lado. Por que uma família da sua comunidade escolhe a resolução de conflito por método violento e uma outra família do lado não escolhe isso? Então, o que se diz? Que em cada uma dessas dimensões ali coloridas, você teria fatores de risco, de vulnerabilidade e fatores de proteção, ou fatores de resiliência. Então, a balança desses fatores, nessas várias dimensões, é que resultaria na ocorrência ou não de violência.
Então, isso é muito importante a gente trabalhar nessa linha do modelo ecológico, tentando identificar na família, na comunidade, naquela situação, quais são os fatores de risco, de vulnerabilidade, e o que está protegendo aquela família da ocorrência da violência. Então, a gente tem ali criança, pais, família, comunidade e sociedade. Quais as características da criança? Quais as características das relações que ela estabelece com os pais? Como é que se constitui essa família? Como é que é a comunidade onde essa família está inserida e, por fim, a sociedade? Então, isso seria interessante a gente discutir para ver se aquela família que a gente está atendendo tem mais vulnerabilidade ou não para a ocorrência da violência. Aqui mais um modelo explicativo, pode passar. Aqui algumas particularidades, eu acho interessante a gente falar do desenvolvimento infantil, só para chamar a atenção de quão importante é a detecção da violência familiar contra a criança, no caso de uma criança que está em desenvolvimento. Então, o desenvolvimento é um fenômeno complexo. Existem várias coisas acontecendo com a criança que a violência vai impactar de forma negativa. Ela está construindo o controle das suas reações emocionais, compreendendo a causalidade, né? Se eu choro, alguém vem me atender. Quando eu estou triste, o que acontece na minha família? Quem me atende nessa hora? Como é que eu resolvo os problemas? Eu resolvo os problemas dialogando ou eu resolvo o problema com conflitos. De novo, aqui, ela vai aprendendo, nos primeiros anos de vida, até os 5 anos de vida, são anos muito plásticos para a criança, autocontrole, né? Conseguir ter uma emoção, né? Então, aqui a gente está aqui hoje, tem gente que está querendo ir embora, tem gente que está cansado, está pensando em outra coisa, mas a gente está aqui controlado, sentado, direitinho, comportado, porque a gente sabe que agora é a hora de assistir aula. A criança vai desenvolvendo isso ao longo da primeira infância. Significa um senso de autocontrole, um senso de responsabilidade. Como é que eu cuido dos outros? Então, isso tudo, imagina a criança desenvolver isso tudo em uma situação onde existe violência. Isso é muito complicado, conseguir atingir todas essas competências e habilidades para a criança em formação. Então, ela vai ter quebras nessa construção do desenvolvimento. E, na verdade, o desenvolvimento infantil, nesses primeiros anos de vida, querendo ou não querendo, está muito relacionado com características da criança e dos seus pais. Como é que é essa relação? Não estou aqui dizendo que o pai e a mãe são os grandes culpados de tudo, mas eles são figuras muito importantes nesses primeiros anos. Pai e mãe, ou figuras outras parentais também. Se você pensar numa família expandida hoje em dia, estendida, desculpa, então a gente tem, enfim, primeiro marido, segundo marido, terceiro marido, primeira mulher, segunda mulher, terceira mulher, avô, avó. Quer dizer, a família completa que eu estou dizendo, né? Não apenas o pai e a mãe especificamente. Pode passar, por favor? Bom, o que a gente tem que fazer? Pode dar mais um teczinho. Não, acho que já foi. O serviço de saúde, ao serviço da saúde, cabe essa pequena lista de coisas, né? Conhecer o problema, suspeitar, detectar, acolher, encaminhar, notificar, enfim, esse monte de coisa. Eu só quero chamar a atenção que, se a gente não conhece o problema, então, se a gente não se debruça sobre uma leitura mínima sobre o assunto, prévia ao atendimento, né? Então, conhecer o que é violência, saber quais são as suas consequências, né? Como é que ela acontece. Então, tem que conhecer o problema e suspeitar e detectar. Senão, nenhuma outra ação vai acontecer, concorda? Se a gente não conhece e não suspeita, não tem jeito. Aquilo entra e sai do serviço de saúde sem que você detecte. E o ideal é que a gente pudesse prevenir a ocorrência da violência. Trabalhar nesse foco seria muito mais interessante. Por que é tão difícil? Vocês sabem essas perguntas, eu acho que vale a pena discutir por que isso ainda acontece, né? Existe uma variação cultural muito grande, o que é violência para um pode não ser violência para o outro, então isso tem que ser discutido na reunião de equipe, isso tem que ser trabalhado com o ACS, isso tem que ser trabalhado de alguma forma, para a gente trabalhar de forma parecida, pelo menos, naquela unidade, né? Dificuldade de saber o que é que vai realmente mudar aquela situação. Então, a violência dá uma certa imobilização na equipe, dá um certo desconforto, no mínimo, para falar o mínimo. Então, acaba que você não consegue escolher uma intervenção que possa ser realmente efetiva, não tem um guideline, não tem um passo a passo, porque cada caso vai ser um caso. Existe uma carência de recursos, a gente sabe disso, os conselhos tutelares não são bem organizados, enfim, toda essa falta de recurso, tanto físico quanto de pessoal,
capacitado e trabalhando esse assunto é uma realidade. Na verdade, só os casos mais graves são consenso, então a gente pensa aqui em castigo corporal. Quem acha que palmada é violência e quem acha que não é palmada, palmada não é violência. Só isso já dá um debate grande na equipe, só isso já dá um debate grande na reunião. Então, o caso grave, todo mundo sabe que é violência, não tem discussão. Mas a gente só vai atender o caso grave e aquele cinzazinho que fica ali, que não está preto ainda, o que a gente vai fazer? Vai esperar chegar o preto para poder fazer alguma coisa? Então, a avaliação, de novo, depende de valores culturais, como eu já falei, múltiplas possibilidades de apresentação, né? A criança vítima de violência ela pode desde ter marcas físicas, como eu falei no início da aula, até ser uma criança tímida, uma criança que não ganha peso, uma criança que tem distúrbio de fala. Então, as apresentações da violência contra a criança são múltiplas, e isso também dificulta, às vezes, a detecção dessas situações. O profissional tem receio em ofender a família, ele acha que aquilo ali não é um assunto dele, ele tem dificuldade para atender. Então, essas são outras dificuldades que aparecem no atendimento à vítima de violência. Impotência, né? Pode passar, por favor. Bom, aqui seria uma coisa interessante para a estratégia de saúde da família. Como é que a gente vai atuar? Para a violência contra a criança, família e pais são fundamentais. Então, a gente tem que trabalhar esse núcleo da família, que vocês trabalham o tempo todo, e, principalmente, os pais ou os responsáveis por aquela criança. Trazendo apoio, trazendo informações. Os pais, às vezes, não sabem certas coisas, não sabem como cuidar, já não foram cuidados anteriormente, então não conseguem cuidar agora. Então, isso é muito importante. Atuar na ideia do modelo ecológico, como eu falei para vocês, aquela figura colorida, dos fatores de risco e fatores de proteção para cada núcleo familiar. Então, aqui só alguns exemplos de atitudes de profissionais de saúde que podem, por exemplo, fortalecer a resiliência, né? Quer dizer, a proteção da criança contra a violência. Então, só vou ler as duas primeiras, vocês vão pegar isso no PDF, tenho certeza, hoje, depois dos Jogos todos do Brasil, e vão ler esse material da linha de cuidado. Mas aqui, escutar o que a criança e o adolescente sentem diante de situações difíceis. Permitir a expressão dos sentimentos de tristeza, raiva e medo, que são sentimentos muito comuns da criança vítima de violência. Então, só essas duas coisas aqui já são muito difíceis para o profissional de saúde. Tentar escutar o que a criança está dizendo, porque às vezes isso impacta muito forte na gente, e permitir que ela fique triste. Não dizer que aquilo ali não é nada, dizer que aquilo ali vai passar, enfim. Ter uma escuta diferente nessa hora. Aqui são janelas de oportunidade. Também a atenção primária pode atuar bastante. Pré-natal. Pré-natal é um momento de prevenir violência, é um momento de promover vínculo e é um momento de diminuir a possibilidade de ocorrência de violência contra a criança. E isso a gente faz na atenção primária, o tempo todo, todo dia. Então, não é só saber quantas consultas fez e se os exames estão em dia. É saber o suporte que aquela mulher está recebendo, cadê a família dela, quando está o companheiro, enfim, isso tudo. E o primeiro ano de vida, que é a puericultura. A criança vai várias vezes ao ambulatório, várias vezes à atenção primária, no primeiro ano de vida. Fazer vacina, pesar e medir, avaliar a dieta. Ampliar um pouco esse contato, ampliar um pouco essa conversa para questões relacionadas a castigo corporal, a vínculo, como é que está o cuidado. São janelas de oportunidade para prevenir violência e promover bom trato, digamos assim. Vínculos sociais, vocês estão fazendo isso o tempo todo na estratégia de saúde da família, né? Reduzir isolamento social. Quem são essas famílias onde existe violência? São famílias que costumam estar isoladas socialmente. Então, trazer essas famílias para o serviço de saúde é importante. Dar visibilidade ao problema é importante, porque a criança vítima de violência, a mulher vítima de violência, ela perde a identidade, ela se sente culpada e, às vezes, isso até impossibilita que essa família compareça, né, às várias atividades que a equipe está, enfim, promovendo. Aquele sentimento, então, que eu estava falando de falta de apoio, isso vem junto com a diminuição do isolamento social. E, na verdade, a gente tem que tentar ajudar essas famílias a lidar com os seus desafios diários, o seu dia a dia. Os seus problemas já acontecem quando a criança, enfim, faz uma bobagem, quando o marido não chega na hora que ela estava prevendo, quando ela tem dificuldade para ir trabalhar e não tem com quem deixar a criança. Então, esse dia a dia é que a gente tem que começar a incorporar
no trato da saúde da família. Não tentar ficar preocupado com o caso grave. O caso grave vai mobilizar todo mundo e, com certeza, vai ser atendido. Mas aquele dia a dia, aquela criança que é negligenciada, aquela criança que não é bem cuidada, aquela criança que não é valorizada na família, isso que a gente tem que tentar identificar logo para que a violência não fique mais grave. Aqui é a linha de cuidado. Eu peguei essas figurinhas, de novo, daquele material que eu falei do Ministério da Saúde. Então, eles propõem um acolhimento, vocês conhecem bem essa palavra, né? Atendimento, notificação e o segmento na rede de cuidado e proteção social. Então, essa é a linha de cuidado de crianças e famílias vítimas de violência. Só que isso aqui, ele vai, quer dizer, quando você eventualmente notifica, a família continua sendo atendida por você. A notificação não é um dar tchau para a criança e para a família. Você notifica e mantém o atendimento. Então, esse acolhimento vocês fazem muito bem, vocês trabalham isso muito bem. O atendimento, enfim, tem as questões, talvez, de consulta, nutricionista, enfim, quando vocês precisam de um ou outro especialista, nem sempre isso é preciso, mas às vezes pode acontecer. A notificação, que é compulsória, né? Todo mundo conhece a ficha de notificação contra a criança. A ficha de notificação agora já está uniformizada para todos os tipos de violência. Quem não conhece, também vale a pena pegar essa ficha, conhecer a ficha, discutir na equipe como é que a gente vai lidar com essa ficha, as vias que ela tem que ser preenchidas, enfim, isso tudo é uma questão importante para a gente. Pode passar. Essa é a linha de cuidado que o Ministério preconiza. Então, importante, estou terminando. Discutir o caso é uma ferramenta legal na equipe, mas, de novo, sem a leitura do material, sem o conhecimento teórico sobre o problema, a discussão vai ficar esvaziada. Porque ela não pode ficar baseada no bom senso do profissional. Eu sou uma pessoa super legal, eu vou saber tratar disso. Não vai. Não vai, porque a gente tem que ter conhecimento sobre isso. O que eu acho que é bom não é bom para ele, não é bom para ela, não é bom para ela, não é bom para ela. Então, não é bom senso que vai resolver a situação de violência. E isso é uma coisa importante que eu queria deixar, uma mensagem importante. Notificação. A notificação tem que ser feita quando você construiu a sua rede. Cada unidade, cada equipe, cada lugar vai ter a sua rede. Vai ter o seu conselho tutelar para ter o contato. Então, isso é um diagnóstico local próprio de cada equipe, quase que de cada equipe. Como é que é a rede? Nesse lugar aqui, adianta falar com o pessoal da escola está mais ligado com a gente? Muito bem. Não, aqui não adianta, o conselho tutelar não funciona, então a gente vai direto para aonde? Então, vocês têm que descobrir como é que vão construir as suas redes de proteção. E aí vocês vão definir o que é que naquela equipe é possível fazer. Como é que vocês vão resolver, como é que vocês vão pactuar, inclusive com a comunidade, como vocês sabem muito bem, as estratégias de atuação. Nós vamos atuar mais no âmbito da promoção, já que a gente não tem profissional para, de repente, estar na assistência a essas famílias. Então, vamos embora fazer educação, vamos embora fazer educação e saúde, vamos embora fazer promoção. Não, a gente aqui já tem uma equipezinha que está treinada, que está mais capacitada, que já leu o material, então as situações de violência a gente pode trabalhar aqui na nossa unidade. O diagnóstico é local. Cada um de vocês, já na sua equipe, vai discutir e vai escolher, dentro de um cardápio que já existe, um cardápio teórico, digamos assim, como é que vai ser a intervenção de vocês. Intervenção aqui englobando qualquer medida, né, seja ela até a promoção, claro. Aqui também é uma figurinha dessa linha de cuidado. Vejam a rede como a rede é grande. Vejam quantos setores, quantos profissionais precisam estar envolvidos nesse atendimento. E essa rede não se constrói de um dia para o outro. A gente precisa ter, uma vez eu ouvi, muito suor, gastar muita saliva, né? Então, rede é suor e saliva. Porque, se não tiver uma rede, se vocês não tiverem um grupo realmente interessado, trabalhando de forma única, pelo menos, nem seja única, mas com uma direção pré-estabelecida, fica muito difícil abordar essas situações de violência. A violência precisa de atendimento intersetorial, multiprofissional, precisa de leitura do material que já está disponível,
precisa de discussão de equipe, não pode ser só a discussão do caso que acontece, porque a gente vai perder oportunidades de detectar a violência num iniciozinho dela, em situações menos graves, e, então, prevenindo a piora, né, do problema. Então, a estratégia de saúde da família pode atuar muito na prevenção e promoção, prevenção da violência, detecção precoce de casos menos graves da violência contra a criança e, com certeza, fazer um trabalho que vai fazer diferença para a comunidade, para os usuários adscritos àquela equipe. Acho que acabou. Não sei se eu passei. Obrigada.